A CEMIG apresentou recentemente os seus resultados de fechamento do ano de 2022 e também teve o CEMIG Day, que é uma reunião aberta a todos os seus investidores. Nessas reuniões foram apresentados os seus resultados, as suas estratégias de crescimento e investimento para o futuro e também o seu planejamento para a privatização. E aí vem a grande questão: normalmente quando uma empresa estatal é privatizada, principalmente do tamanho da CEMIG, como tivemos recentemente o exemplo da Eletrobras, essa empresa costuma ter uma explosão no seu preço e uma grande valorização. Então tudo isso e muito mais eu vou te mostrar nesse vídeo, lembrando que nada é uma recomendação de investimento. Não esquece também de deixar o teu like, se inscrever no canal e vamos nessa! A CEMIG é uma das gigantes no setor de energia do país, estando presente em 26 estados e sendo então a quarta maior transmissora, contando sua participação, claro, na Taesa, a sexta maior geradora e tendo também mais de 9 milhões de clientes, sendo também uma das maiores distribuidoras do país. Como vocês podem ver aqui no mapa, a CEMIG tem vários ativos de geração, transmissão e distribuição ao longo do país, estando concentrada então na sua distribuição no estado de Minas Gerais. No CEMIG Day foi destacado o turnaround que a empresa fez, de forma que antes de 2009 até 2018, a empresa vinha fazendo investimentos fora do estado de Minas Gerais, investindo mais de 34 bilhões de reais em participações minoritárias, sem controle e sem o retorno adequado, o que acabou prejudicando bastante os resultados da empresa. E também destacando baixos investimentos em negócios regulados, com uma média de 1 bilhão de 2014 a 2019. Então, a partir do ano de 2019 até 2022, a empresa veio mudando a sua forma de investir, fazendo então desinvestimentos com uma recuperação de caixa de 6,5 bilhões, de forma então que ela vendeu alguns dos seus ativos fora de Minas Gerais para conseguir recuperar o seu patrimônio, e fazendo então pesados investimentos em Minas Gerais de 2,76 bilhões de reais ao ano. Justamente por esse turnaround, a empresa aumentou aí bastante o seu valor de mercado, tendo então uma pesada valorização desde 2018. Então, pessoal, podemos ver aqui no gráfico da CEMIG que a empresa veio numa grande valorização desde o ano de 2018, onde ela estava cotada próxima dos R$ 13,30, e então teve uma explosão no seu preço de cotação, chegando inclusive acima dos R$ 12 aqui em 2022. Então, para vocês terem uma ideia do cenário em que a empresa estava, ela chegou a ter uma alavancagem de 5 vezes o seu valor de dívida líquida por EBITDA, chegou a dar pesados prejuízos de quase 5 bilhões e também um perfil de dívida inadequado, fazendo uma bela de uma pressão no seu caixa no curto e médio prazo. Então, após a reestruturação, ela veio aí arrumando as suas despesas operacionais e também conseguiu aumentar bastante o seu EBITDA, de forma que ela conseguiu gerar bastante caixa e voltar a ser uma empresa lucrativa. Com isso, a empresa que vinha tendo grandes quedas nos seus números voltou a ser lucrativa e voltou a pagar bons dividendos também, mais do que dobrando os seus dividendos pagos aqui no ciclo de 2015 a 2018, mediante 2018 a 2022. Então, a empresa começou a se tornar novamente atrativa para os investidores. Visando esse turnaround, o plano da CEMIG de 2021 para 2025 era de investir mais de 22 bilhões de reais, buscando então a modernização dos seus ativos, digitalização, aumento de qualidade e eficiência nos seus serviços. E agora ela trouxe o seu novo plano de investimentos visando os anos de 2023 até 2027, e o investimento vai ser na casa de 42 bilhões de reais, pessoal. Ou seja, a CEMIG está vindo muito forte para sua expansão e melhoria dos seus ativos, sendo o maior dos seus investimentos focados na parte de distribuição dos setores regulados, com investimentos também na parte de transmissão e do seu setor de gás natural, que é a Gasmig. E além disso, a empresa vai investir também em setores livres de competição, com a parte de geração com grandes investimentos também, além da parte de inovação e geração distribuída. Ou seja, pessoal, a empresa está bem focada na sua expansão e também na questão de eficiência. E novamente eles ressaltam isso aqui na apresentação, buscando então um foco em Minas Gerais, com a geração, transmissão e distribuição de energia, prestando um serviço de excelência. Com todos esses investimentos, a CEMIG já vem melhorando a sua eficiência, de forma que, se formos olhar para suas perdas totais em relação à distribuição, a empresa já vem tendo uma redução nas suas perdas, ficando inclusive dentro do limite regulatório aqui ao longo dos anos. Vem conseguindo reduzir também a sua inadimplência, principalmente pelo foco na digitalização e recebimento de pagamentos via meios digitais. Ela vem também com foco no seu aumento de capacidade de geração de energia, principalmente buscando a questão solar e eólica,
de forma que ela vem buscando também diluir a cada vez mais a questão da sua geração hidrelétrica. Tendo também várias soluções de inovação como hidrogênio verde que pode trazer nos próximos anos bastante lucro para as empresas que atuarem nesse setor e também a questão de eólicas offshore. E com tudo isso, a CEMIG prevê um aumento gigantesco na sua capacidade de geração de energia nos próximos anos, de forma que ela tem aqui vários projetos já em desenvolvimento e também aprovados, totalizando 48 projetos de geração. A empresa também vem buscando aumentar o seu portfólio de transmissão com reforços e melhorias e também a questão de ampliação, ganhando novos lotes em leilões que estão por vir. Então a CEMIG já venceu um lote ali em 2022 e está de olho também nos lotes que vão ser leiloados no ano de 2023. Vamos dar uma olhadinha então nos resultados da CEMIG para o fechamento de 2022, pessoal. Então a empresa teve uma queda aqui no seu EBITDA IFRS, mas só lembrando, a questão do IFRS aqui é uma normatização contábil, então a gente não precisa levar somente ele em conta aqui na queda, então essa queda não significa tanto assim. No fim das contas, a questão aqui do recorrente é mais importante para a gente porque mostra os valores brutos. E aí, em relação ao EBITDA recorrente, a empresa teve então um aumento de quase 17%. Já em relação ao seu lucro líquido, IFRS subiu um pouquinho aqui, cerca de 9%, e o recorrente, que é o que a gente normalmente vai querer olhar, subiu então mais de 30%. Então a CEMIG conseguiu aumentar e bastante o seu lucro recorrente, pessoal. Essa parte aqui fica bem interessante, então, de ver como a empresa vem conseguindo aumentar a sua lucratividade. A empresa teve também aumento nos seus custos e despesas, que de 2021 para 2022 aumentaram em cerca de 5%. Que considera tanto a compra de energia quanto provisões e demais custos, e também os custos com pessoas, materiais, serviços e outros tipos de custos que a empresa teve. Eles citam como principais responsáveis por isso a questão do aumento de custo com o pessoal em decorrência do reajuste salarial que teve ali em 2021, e também o custo com os serviços de terceiros que teve um belo aumento em relação aí a 2021. Queria chamar a atenção para vocês em relação ao fluxo de caixa que a empresa vem tendo. Então ela consegue gerar bastante caixa a partir dos seus negócios, de forma que ela consegue então pagar suas dívidas em relação à restituição de PIS, pagamentos de dívidas como empréstimos e financiamentos de debêntures e também os seus JCPs e dividendos. Então a empresa consegue vir aqui com uma boa geração de caixa, de forma que ela teve aqui uma sobra de mais de 3 bilhões no seu caixa para o ano de 2023. E nós vamos para o perfil da dívida da CEMIG, que tem principalmente aqui no ano de 2024 bastante coisa para pagar em um prazo médio de 3,2 anos, mas a empresa vai provavelmente conseguir gerar caixa o suficiente para ficar bem tranquila nesse sentido, só ficar de olho aqui no ano de 2024. Em relação aos seus indexadores de dívidas, ela está principalmente atrelada aí ao IPCA e também ao dólar, então um problema aqui, se o dólar começar a correr e subir muito, pode impactar bastante o endividamento da CEMIG. O IPCA deu uma subida, agora já deu uma baixadinha de novo, então temos que ficar de olho também na questão da inflação do Brasil. Com isso, o seu custo de dívida vem aumentando um pouquinho desde o ano de 2020, justamente pela questão do aumento da inflação e de taxa de juros, mas ainda assim, como a CEMIG vem conseguindo gerar bastante caixa e ter bastante rentabilidade, ela conseguiu reduzir muito a sua alavancagem ao longo dos anos, de forma que hoje a sua alavancagem de dívida líquida por EBITDA está aqui abaixo de 1. Então a empresa está muito confortável em relação ao seu endividamento. Um ponto interessante também para o investidor que estiver pensando em investir na CEMIG é justamente a sua diversificação, tendo a Gasmig abaixo do seu portfólio, que é a empresa de gás de Minas Gerais, e ela representou então um aumento muito bom no seu EBITDA de mais de 14%, e principalmente um lucro líquido que superou os 32%. Eu particularmente gosto bastante dessa questão da diversificação no setor de gás natural, porque ao meu ver é um setor que vai crescer e muito aí no Brasil nos próximos anos, então provavelmente as empresas que estiverem aí expostas a esse setor podem conseguir ganhar muito, justamente porque o gás natural é usado tanto no setor comercial, quanto industrial, quanto residencial, então ele é muito e largamente utilizado no Brasil e em outros países e é muito útil. E aí, passando agora para a parte dos proventos, a CEMIG já veio com um JCP de quase 2 bilhões de reais para o ano de 2022 e anunciou agora mais dividendos de cerca de 250 milhões que vão ser pagos aí ao longo do ano, totalizando um provento de mais de 2,2 bilhões de reais. E um dividend yield que ficou aí em relação a 2022 em 12,2%, um bom dividend yield aí para os investidores que buscam pagamentos altos. E aí, em 2022, a CEMIG fez vários comunicados de JCP e fez ainda agora o comunicado de dividendo.
E se formos olhar pelas datas, pessoal, a empresa fez praticamente anúncios trimestrais, mas se nós formos pegar aí pelos anos que passaram, não é comum da empresa fazer tantos anúncios assim e de forma tão certinha. Então fica aí um ponto de atenção nesse sentido. E também um ponto que eu não gosto nada na CEMIG é justamente que ela demora bastante para poder fazer os seus pagamentos de dividendos. Então, por exemplo, se formos pegar aqui, pessoal, a empresa tem alguns dividendos que foram anunciados em setembro de 2022 e só vão ser pagos em dezembro de 2023, ou seja, alguns dos proventos que a empresa anuncia vão ser pagos mais de um ano depois do seu anúncio. Isso é algo que eu particularmente não gosto nada e vai aí do perfil de cada investidor escolher as empresas com base também na sua demora para poder fazer o pagamento dos seus dividendos. E com todos esses investimentos e reestruturação, volta à pauta a questão da privatização da CEMIG e isso pode fazer total diferença para os investidores que tiverem ela em carteira, pessoal. A questão da privatização depende então do aval da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E o presidente do Conselho de Administração da empresa disse que ele vê um ambiente favorável à questão da privatização e acredita, inclusive, que esse projeto possa sair nesse mandato do governador. Bem, pessoal, a CEMIG é uma das gigantes no setor de energia do país e ela vem se mostrando aí num trabalho forte de reestruturação e também de melhoria na sua eficiência, de forma que ela vem, inclusive, conseguindo se tornar ainda mais lucrativa. Eu, particularmente, não tenho empresa em carteira, eu acho que ela tem aí alguns problemas, principalmente em relação ao seu pagamento de dividendos e na forma como eles conduzem isso. Eu, particularmente, não gosto, mas vai de cada investidor, lembrando que não é uma recomendação. Mas ainda assim eu vejo com muito bons olhos a questão da gestão e também da possível privatização da empresa que deve melhorar ainda mais a qualidade dos serviços e deve trazer excelentes retornos para seus acionistas. De forma que a empresa não deve sofrer mais aí com interferências governamentais se ela for privatizada. E dessa forma, quando uma empresa é privatizada, pessoal, normalmente quando o processo começa a entrar em pauta e começa a virar notícia, essas empresas têm uma grande subida na sua cotação, justamente porque a gestão privada costuma ser muito melhor do que a pública. São empresas que normalmente vêm aí com muita experiência de mercado e conseguem ter muitos lucros, inclusive entregar bons retornos para os seus acionistas. Dessa forma, provavelmente quando a privatização da CEMIG começar a correr, o preço de cotação da empresa vai explodir, pessoal. Então é interessante ficar de olho nela e ver se ela se adequa à sua estratégia de investimentos, considerando que ela já é uma empresa muito madura e certamente, caso a privatização saia, a empresa que conseguir arrematar vai ter um excelente portfólio nas suas mãos. Claro que caso você esteja de olho numa situação de privatização e de possível valorização, vale ficar de olho também na Copel, que vem aí muito mais próxima da sua privatização, que pode ocorrer ainda nesse ano de 2023. Então, dependendo, a Copel pode ser inclusive uma boa alternativa para a CEMIG, já que é uma empresa gigante também no setor de energia, pessoal. Então fica aí o ponto para vocês ficarem de olho também na Copel, além da CEMIG. Bem, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje sobre a CEMIG era isso. Deixem aí nos comentários o que vocês acham da empresa. Vocês já conheciam ela ou têm ela em carteira? Também peço aí para vocês que deixem o seu like e a sua inscrição caso vocês ainda não sejam inscritos no canal. Esse vídeo tenha sido útil para vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanharem. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.